Amém, queridos? Queridos, nós estamos na quarta-feira da perseverança. E nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Mais uma vez, nós vimos homens e mulheres que vieram aqui, homens de Deus, mulheres de Deus que vieram aqui e ministraram sobre perseverança. Até estava falando lá em casa, estava pensando, gente, quem sou eu? Vi homens que falaram da tua palavra de forma ímpar, que tocaram os nossos corações através da perseverança. E falaram de homens da Bíblia que perseveraram. Nós vimos histórias de quem? De Jó, nós vimos história de Paulo, Pedro, Moisés, tantos outros, Davi, que perseveraram e conquistaram a promessa que o Senhor tinha para cada um deles. E eu e você, queridos, nós não somos diferentes, amém? Deus tem promessa para mim, tem promessa para você. E você já é um conquistador. A vitória já está sobre suas mãos. Basta o que? Nós perseverarmos. E a palavra perseverança, alguém sabe o que significa perseverança? Eu gosto de ouvir. Perseverança, alguém sabe? Pode falar. Constância. Mais alguém pode falar o que significa perseverança? A sua mente. Persistir. Olha só, é uma palavra tão simples, mas como cria um nó na nossa mente, né? A palavra perseverança, eu estava buscando o dicionário, justamente persistir, continuar, não desistir, tudo é perseverar. Continuar num processo, eu achei muito interessante isso, continuar num processo. Quando você persevera, você está o quê? Continuando um processo. E qual foi o processo que Deus colocou na sua vida? Foi um processo nós cantamos aqui, santificação. Mas um dia esse processo começou. E começou aonde? No momento que eu e você, nós entendemos quem era Jesus e o aceitamos no nosso coração e ele mudou a nossa vida. O processo começou ali. Naquele momento, o próprio Deus, através do seu Espírito, veio e entrou em nós e nos deu vida, nos deu liberdade, para nós, neste mundo, podermos perseverar até um alvo. Se existe uma perseverança, existe um alvo. E qual é o nosso alvo? Jesus, estar com o Pai. Só que, do momento que você aceitou a Jesus, até o momento final, você tem que perseverar, para não sair desse caminho. É isso que é mais interessante. Então, nós vimos justamente isso, queridos. Mas como, pastor, perseverar nos dias de hoje? Eu sei que aqueles homens do passado, eles passaram por lutas também. Mas hoje, queridos, o que nós vemos na nossa sociedade? Nós vemos uma sociedade que visa a si próprio, o próprio eu, esqueceu o amor ao próprio, as suas próprias vaidades, o seu próprio querer, o ter acima do ser. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. E como perseverar, você como cristão, buscando um alvo que é a santidade, a chegar à estatura do varão perfeito, como perseverar sobre essas circunstâncias? E nós vemos hoje a vaidade dos corpos, é lógico, nós podemos nos exercitar, mas tem pessoas que são com a vaidade no corpo, onde o seu exterior é mais importante do que o seu interior. O que você tem é mais importante do que você é. O que você pode conquistar é mais importante de um Deus que habita em você. Por isso que vemos hoje, queridos, homens, com certeza se eu perguntar a você, de um irmão que um dia esteve sentado do seu lado aí hoje, e hoje se encontra no mundo, vivendo uma vida no seu próprio prazer, na sua própria vontade, com certeza você lembra não de um, mas de vários, não é? Porque um dia, esses homens, eles o quê? Não perseveraram. E deixaram a vaidade do seu próprio entendimento tomar conta da sua alma, tomar conta do seu querer. E o que nós temos visto, queridos, nos dias de hoje, é justamente isso. É uma supervalorização da vaidade. Onde o que é importante, cada pose é um clique. Opa, estou aqui? É um clique.
pastor, é pecado? Não é pecado. Mas até que ponto isso tem interferido a sua vida com Cristo? Até que ponto você tem colocado isso diante da vontade de Deus ou à frente da vontade de Deus? É isso que nós temos que, nós vamos pensar um pouco essa noite. Eu até falei, não trouxe nem, vou falar para vocês que eu não trouxe nem celular aqui para cima para não olhar a hora. Amém? Deus falou algo no meu coração, queridos, que tem incomodado a mim, não só vocês, mas tem incomodado a mim mesmo. Quais são os meus pensamentos? O que eu tenho desejado? O que minha mente tem dominado? Será que minha mente tem dominado a minha própria vontade, o meu querer, o meu ter, pois tem esquecido do ser que é Cristo em mim? É justamente disso que nós vamos falar, queridos. Então, como perseverar e viver uma vida que agrada ao coração de Deus? Você sabe como fazer isso? Viver uma vida que agrada ao coração de Deus. Isso só através da perseverança. Digo que já vou falar, queridos, e essa mensagem é uma adaptação de um livro que eu estou lendo, que tem impactado a minha alma. Peguei esse livro nessa semana passada. Normalmente eu leio de manhã cedo. Não tenho lido porque o Guilherme tem saído muito cedo e acabou atrapalhando o meu momento de leitura, né? Mas o livro se chama De Dentro para Fora, de Lacerda Drummond, que ele já faleceu ano passado. Ele era um dos pastores do Seminário Teológico Carisma da Lagoinha. Então, quem quiser ler esse livro, querido, leia. Livrinho fininho, tranquilo, para quem não está acostumado a ler um livro. Eu falei que eu tenho que começar pelos finos, para depois eu começar ali, esse livro ali, ó. Muito interessante. Então, queridos, depois eu recomendo ler esse livro. Mas nós vamos falar justamente sobre isso, querido. E muitas vezes, querido, as pessoas priorizam mais o interior com detrimento ao exterior. Ou o exterior com detrimento ao interior. Por quê? Porque temos valorizado justamente isso. Temos valorizado mais do que podemos ter do que Cristo em nós. Do que a vida que Cristo te deu. Cristo te deu uma vida maravilhosa, amém? Você tenta se imaginar antes de Cristo? O que era a sua vida antes de Cristo? Essas perguntas que eu comecei a me fazer. O que seria minha vida antes de Cristo? Então, querido, a realidade é que, na verdade, para muitos, a melhoria do exterior tem camuflado o real estado do interior. Olha só, a melhoria do exterior tem camuflado o real estado do interior. Realidade, temos nos camuflado de tantas coisas. Uma foto bonita, um passeio no local muito bonito, onde podemos expor hoje para o mundo. Mas a realidade, como está o seu coração? Mesmo naquele momento que você está ali, como está o seu coração? Talvez esteja tendo um vazio, que a gente costuma dizer um vazio do tamanho de Deus no seu coração, que só Deus pode preencher esse vazio. Então, queridos, perseverar nos dias de hoje não é fácil. Como para aqueles irmãos do passado também não era na realidade deles, mas nos dias de hoje não é fácil, não está fácil. Porque as coisas estão muito rápidas. Tudo acontece muito rápido. Então, queridos, mas entenda isso, que na contramão disso tudo, vem Jesus, vem o Senhor. O Senhor é aquele que trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Entenda, queridos, que o Senhor, primeiro, Ele trabalha o seu interior. E seu exterior é apenas uma consequência do que um dia Ele fez no seu interior. É nesse momento que você começa a exalar quem é Cristo. O interessante, queridos, lá em Mateus 5:8, eu nem li o primeiro texto, né? Eu queria ler o primeiro texto lá, Tiago, que a gente fala sobre a perseverança, que ele é a chave no momento, Tiago 1:3 e 4, que ele vai ser chave mais na frente, então eu queria deixar esse texto.
Tiago 1, 3 e 4 na NVI diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter o quê? Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o que a perseverança tem que gerar em nós? Ela tem que gerar justamente o que nós falamos, ela tem que gerar uma ação completa. Então, queridos, entenda uma coisa, no momento que você aceitou Jesus, começou o processo. Mas essa ação completa só termina lá no final. Então, nesse processo é um processo de perseverança, porque muitos, tanto nível natural quanto espiritual, vão querer te tirar da presença de Deus. Você sabia disso? Alguém sabia disso? É novidade para alguém isso? Não é novidade. Satanás, nosso adversário, ele tenta te tirar da comunhão de Deus. Todo momento, todo segundo, nas mínimas coisas, ele te tenta tirar da comunhão de Deus. Mas o Senhor, ele tem uma obra completa. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, querido, ele é fiel para terminar essa obra na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus começou uma boa obra na sua vida, Deus começou uma boa obra na minha vida. Nós estamos apenas começando, amém? Deus começou uma obra na nossa vida. E o texto ele fala justamente sobre isso, queridos. Existe uma ação completa. E Deus fala, Jesus fala com os escribas e fariseus sobre como eles agiam. E é justamente que nós vamos falar isso hoje, lá em... Não, vou falar antes, ele fala sobre um novo coração. E Jesus vai falar que ele vai mudar primeiro de dentro para fora. Ele vai trazer algo novo no seu coração, na sua vida. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que ele vai nos mudar. Lá em Ezequiel 36, 26, diz assim: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de carne é um coração o quê? Maleável. Onde o Senhor, ele pode moldar. Agora, o Senhor pode moldar um coração de pedra? Não pode. Por isso que ele te dá um coração de carne, onde você pode ser moldado segundo a vontade dele, mas basta isso você querer. Aí eu perguntei, quantos que um dia estiveram com você, conheceram a palavra, um dia até aceitaram Jesus, mas deixaram esse coração de carne que Jesus colocasse, voltar a se transformar num coração de pedra? E hoje já não estão mais na presença de Deus. Isso é preocupante. Então, o que nós temos que entender, queridos? Que Deus ele tem feito algo novo sobre as nossas vidas. Então, ele vai falar justamente para os fariseus. Falei, tem algo para dizer para vocês, os fariseus. Está lá em Mateus 23, 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha como Jesus fala dos escribas e fariseus. Hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Queridos, a hipocrisia é bonita por fora, mas morta por dentro. É o pastor Arthur que está falando isso? Quem está falando isso é Jesus. A hipocrisia, ela é muito linda por fora, dentro da sua vaidade, dentro do seu querer, mas ela é morta por dentro. Mas Jesus, ele quer te transformar, querido, de dentro para fora. Pois toda mudança por fora que não tem coerência com o mundo interno é hipocrisia. Não tem valor diante de Deus. Olha só, pois toda mudança por fora que não tem coerência com o mundo interno é hipocrisia. Então, queridos, é ruim a gente trabalhar, estudar, conquistar. É ruim isso? Isso é pecado? Agora, quando isso, toda essa vaidade chega à frente de Deus, é o quê? Hipocrisia. Porque você deixou o mundo externo tomar conta do mundo interno.
Então não é coerente. O que é coerente? O mundo interno tomar conta do mundo externo. Primeiro sair do mundo interno. Ele diz mais, o mundo externo precisa ser consequência do que acontece no mundo interno. O mundo externo precisa ser consequência do que acontece no mundo interno. Vamos aos versículos. Lá em Romanos 10:10 diz assim, em Provérbios 15:13 diz assim, o coração alegre formoseia o rosto. É uma ação interna que gera uma consequência externa. Outro texto, Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Uma ação interna que gera uma consequência interna. Qual é a ação interna, pastor? Coração que crê para a justiça, o que está dentro de você. Quando você tem um coração que crê para a justiça, você confessa para a salvação. Outro texto, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, uma ação interna, buscar as coisas que são de cima, uma ação externa. Outro versículo, como pois recebeste Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só como é coerente. Um dia você aceitou esse Jesus. Ele mudou a sua história. E essa ação mudou em você, gerou em você algo novo, amém? Jesus gera algo novo em nós, querido. Independente do momento que você esteja passando hoje, Jesus gera algo novo em você, gera algo novo em mim. Tem mais dois versículos, quer ver? Esse aqui todo mundo sabe, o apóstolo Wagner adora. Qual o versículo que o apóstolo Wagner adora? Uma ação interna que gera uma ação externa. Outro, a boca fala o que o coração está cheio. É uma ação interna. Então, depende veja o que você está falando, aí você vai entender como está seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, queridos, nós entendemos justamente isso. Entendemos que a ação, primeiramente, temos que mudar uma ação interna da nossa vida, para que possamos expressar o externo de Deus. Então, perseverar no Senhor, querido, nós temos que entender, está vendo que está passando folha, né? Tem mais um pouquinho. Perseverar no Senhor, nós temos que entender que precisa de uma mudança das nossas vidas. Mas, pastor, mais um ponto. Para nós perseverarmos em ter uma vida em Cristo, precisamos começar o processo. Aonde que começou o processo na nossa vida? No coração, através de um arrependimento. Não foi ali que começou o processo? No momento que você entregou seu coração para Jesus? Alguém lembra, não o dia, mas o momento que entregou o coração para Jesus aqui? Sabe por que a gente lembra? Porque é algo que foi marcante na nossa vida. Algo que, por preço nenhum, você quer esquecer. Porque você entende o que você vivia. Aí você tenta imaginar, isso está no livro, tá? Um bebê é gerado, está lá no útero da mãe, ali ele tem um mundo dele. Qual é o mundo daquele bebê? Um mundo de proteção, porque está lá dentro do útero. Ele tem um mundo de alimento, ele tem um mundo de segurança, ele tem um mundo onde ele está aquecido, não é verdade? Mas vai chegar um momento que aquele bebê, ele vai precisar sair daquele mundo. E ele vai para outro mundo. Aquele acaba para ele. Aquele mundo se extingue para aquela criança. Aquele mundo de proteção que ele só tinha aquilo ali. Só que chega um ponto que aquele mundo também já não está dando mais para ele. Porque aquela criança está crescendo dentro daquele útero, já está apertado. Ele já está doido para sair. Mas por quê? Porque tem um mundo novo. Agora, ele conhece esse mundo novo? Não conhece esse mundo novo. Agora, esse mundo novo também é bom. Esse mundo novo para aquela criança tem o carinho da mãe, tem o carinho dos pais,
tem os avós, tem alimentação também, mas também tem os dissabores. Vai vir dores, vai vir momentos de alegria, vai vir choro, vai vir fraldinha, tudo muda. Queridos, na nossa vida também não é diferente. Eu e você, nós vivíamos num mundo. E qual era o mundo que nós vivíamos? Um mundo do pecado, longe da presença de Deus. E achávamos que esse mundo era o melhor mundo que existia, não é verdade? Por isso que você não pode discriminar, querido, aquele irmão que está lá no pecado. Que para ele, aquele mundo é o melhor mundo que existe. Só que vai chegar um momento que vai criando, vai apertando. Igual o bebê, vai apertando. E aquele mundo, que para ele é o melhor mundo, ele já não vai passar a sentir prazer. Aí ele conhece Jesus, amém? E de repente ele nasce num novo mundo. Um mundo onde o Espírito Santo passa a habitar com ele, amém? Queridos, é isso que nós temos que entender. Hoje, eu e você, temos que entender o começo do processo. E o começo do processo é quando a gente nasce. E a gente nasce como? Não tem como, querido, a gente querer retroceder, voltar lá para o ventre. O começo do processo é aquele começo onde a gente nasce. Para vivermos um novo universo, a criança precisa apenas nascer, mais nada. O bebê na barriga da mãe pode até desejar conhecer o que está por fora, mas só o nascimento pode fazê-lo entrar nesse novo mundo. O mesmo acontece com o nosso novo nascimento. Você pode ver, querido, você fala da palavra para alguns, ele pode até desejar estar com Cristo. Ele pode até entender do que é estar com Cristo. Mas se ele não nascer, não vai adiantar de nada. Assim é a criança, assim somos nós. João 3:5 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por mais que você conheça, por mais que você até já ouviu falar, mas se você não nascer de novo, você não conhece esse novo mundo. Não conhece, não tem como. Esse novo mundo, onde Jesus passa a habitar em mim e passa a habitar em você. Queridos, isso que aconteceu com quem? Com Nicodemos, não é verdade? O que Nicodemos pergunta a Jesus? Jesus, como posso eu nascer de novo? Vir de novo, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? O que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, você não entendeu nada. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, para perseverarmos numa vida cristã, nós temos que entender que nós não nascemos da carne, nós não nascemos da nossa alma, mas nós nascemos do nosso Espírito. Um dia, nós estávamos mortos pelo Espírito. Todos sabem que nós somos corpo, alma e Espírito, amém? Mas pastor, isso está na Bíblia? Tá, isso está na Bíblia. Nós somos corpo, alma e Espírito, mas vamos falar isso mais na frente. Então, queridos, o que nós temos que entender? Que o novo nascimento pode até levar desconforto e adversidade, que antes não tínhamos, mas você perceberá que este novo mundo é infinitamente superior ao mundo que você estava acostumado. Amém? Existe coisa melhor, independente das adversidades. Você saber que tem um Deus que habita em você, que habita em mim? Não existe. Que existe algo preparado na glória pelo próprio Pai para mim e para você? Não tem. Não existe coisa maravilhosa, queridos, como isso.
O difícil não é começar o processo, e sim continuar o processo. Aí é aí onde muitos se perdem. Então, o difícil não é o quê? Começar. Começar, Senhor, eu entrego meu coração para o Senhor. Começar o processo é fácil. Agora, perseverar no processo, que não é fácil. Mas hoje Deus está levantando homens e mulheres que são perseverantes e vão perseverar até o fim. Porque entenderam que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, essa só vai terminar no dia que Jesus voltar. Aleluia. Queridos, eu falei que segundo Jesus, o que é produzido pelo novo nascimento não é um novo corpo, não é uma nova alma, mas sim um novo espírito. Então, é essencial frisarmos em nós que nós somos seres humanos compostos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e no vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vai conservar íntegro e irrepreensível? Corpo, alma e espírito. Então mostra a nossa natureza. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então, querido, você é corpo, você é alma e você é espírito, nós somos. Mas o nosso corpo, esse, queridos, vai voltar para o pó. É onde nós sentimos o cheiro, o olfato, isso é através do nosso corpo. E nossa alma, o que traz? São nossas emoções, nossas tristezas, alegrias. Está na nossa alma, quem você é. Mas o espírito, querido, depende de você convidar ao Senhor. Tem um texto que diz que, com o pecado, o espírito, ele o quê? Ele morreu. Que espírito é esse? É a presença. O espírito é a essência de Deus em nós. Fala para o seu irmão, o espírito é a essência de Deus em nós. E no momento que, naquele momento, o primeiro pecado, né, aquele momento inicial, quando o homem pecou, o espírito, ele fez o quê? Ele se afastou de nós. Chega a ter um texto que diz que o espírito, ele o que? Ele morreu. Diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mas deu vida, mas Jesus veio trazer vida para a nossa vida. Graças, somos salvos através dele, e juntamente com ele nós ressuscitamos, e com ele vamos assentar à direita de Deus, através do Espírito. Então, pastor, como que nós temos que perseverar para viver uma vida segundo a vontade de Deus nessa terra? Não deixa que o Espírito morra. E qual é a forma do Espírito morrer na sua vida? Através do pecado, afastamento. Todo mundo sabe aquela história da brasa do braseiro, né? Quanto mais você abrasa, está lá no meio do braseiro, você está o quê? Quente. Mas no momento que você pega aquela brasa e afasta ela do braseiro, o que acontece com aquela brasa? Se esfria. Assim somos nós também, queridos. Por quê? Por causa da natureza de Deus? Por causa do Espírito? Não. Porque nós somos o quê? Corpo e alma também. E esses sofrem as variações da nossa vida, dos nossos comportamentos. Então, quer continuar vivendo uma vida segundo a vontade de Deus nessa terra? Alimente seu espírito. Não deixe que seu espírito morra. Porque Deus, Ele quer viver de você de forma permanente, de forma única. Então, pastor, o que eu preciso para manter forte, perseverar na vida dessa terra, para que meu espírito se mantenha forte? Algumas coisas nós precisamos fazer. Primeira coisa, perseverar
na adoração. Nós estamos no fim já. Nós precisamos perseverar na adoração. João 4, 24 e 25, diz assim: adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, para você perseverar e ver uma vida segundo a vontade de Deus nessa terra ainda, até o processo passar, é ser um adorador, perseverar na adoração. A segunda coisa, você precisa perseverar no serviço. E que serviço é esse? Para que você foi chamado? Para quê? Ser o quê? Um proclamador. Deus te deu uma direção. Qual é a direção? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o serviço. Você precisa exercer esse serviço. O texto diz lá em Romanos 7,6: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para a qualidade que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha só que coisa interessante. Nós temos que servir. Eu vou falar para vocês, existem pessoas que têm, só uma palhinha aqui, em março vai começar as escolas. E, como quem puxou foi o pastor Sandro, não foi? Que puxou para a escola dele. Teremos a escola de servos. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Escola de servos. E, pela graça, o seu apóstolo me chamou para ser professor da escola de servos. Então, quem quer entender, quem quer se descobrir no serviço na casa de Deus, estaremos com a escola de servos, amém? Então é muito interessante, querido, quando nós falamos do serviço. Eu vejo aqui homens e mulheres que têm o dom do serviço. É latente. Tem outros dons. E eu sempre falo assim, existe um jovem aqui, que toda vez eu falo assim, caramba, eu vejo, vou até falar para ele que ele está no dom do serviço. Tem que ir lá para a escola, hein? É Bernardo. Você não precisa pedir nada, Bernardo. Bernardo, a mente dele já entra na frente. Tem que pegar, ele olha assim, pega a cadeira e bota aqui. Tem que pegar, já está. Por que isso? Porque já tem o dom. Querido, é o dom do serviço. Deus já colocou isso na alma dele, veio pelos pais. É o dom do serviço. E quando a gente fala de dom do serviço, né? Eu acho muito interessante porque como é bom a gente servir na casa do Senhor, não é? Maravilhoso, queridos. Você ter utilidade na casa de Deus. Você que não tem, hoje não está podendo estar, querido, acha alguma coisa para fazer na casa do Senhor. Fala, Senhor, estou aqui pronto para fazer algo. Eu não sei o que é. Procura seu líder. Chega para o seu líder. Eu quero fazer algo. Sabe por quê? Que quanto mais você está ali liberado para servir ao Senhor, mais você é servido. Você sabia disso? Mais Deus está ali com você. Então, queridos, para você viver uma vida ainda nessa terra de perseverança, aprenda a servir. Outra coisa, seja intenso nas coisas de Deus. Persevere nas coisas de Deus. Sabe por quê? Da mesma forma que você tem algo te puxando para não fazer a obra, seja intenso na obra. Quer ver uma pessoa que foi intensa na obra? Paulo, o apóstolo Paulo. No momento que ele foi separado, a partir dali ele foi intenso. Nada mudou o coração dele. Então seja intenso na obra do Senhor. Atos 18, 25 diz assim: era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Outra coisa, decida fazer a vontade de Deus. Decida, seja perseverante em decisão. Por isso que no momento da minha oração, eu falei, eu tenho algo no meu coração, queridos, que eu para nunca dizer não às coisas de Deus. A Alessandra sabe disso. Eu posso não saber fazer. Eu falo, Senhor, me capacita. Quando me pedem algo. Sabe por quê? Porque eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu decidi não mudar a história. Eu já disse muito não na vida, queridos, para Deus.
é para o homem não, para Deus. Eu já disse muito não na vida. Um dia Deus falou para mim, por que você diz não? Toda vez que eu te convoco, você diz não. Eu falo, aí faço igual Moisés. Senhor, sou limitado na fala, não gaguejo igual o pastor Lúcio. Ele não está aqui, mas eu sei que ele está assistindo. Marquinho, mas sou limitado à fala, eu embolo nas minhas palavras, eu falo rápido. Eu falo logo para o Senhor. A Alessandra fica assim, fala devagar, fala devagar, fala devagar. Mas porque eu sou assim? E eu começo a falar, Senhor, eu não consigo. Um dia Deus falou comigo, filho, que você não consegue? De você não vai conseguir nunca, porque sou eu que te capacito. Queridos, é fácil estar aqui à frente? Pastor Rodrigo, é fácil estar à frente? Não é. Vou falar para vocês, não é. Tem gente que tem uma facilidade de chegar e se expressar, falar. Eu vejo o apóstolo Walter falando, se deixar, ele fica 4 horas aqui falando. Mas para outros não, é difícil. Mas é porque eu decidi não dizer não. Decida nunca dizer não ao Senhor, que Deus vai te recompensar, amém? Outra coisa, persista na oração. Seja persistente na oração e na palavra, queridos. Está lá em 1 Coríntios 4, 14, 16. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto, amém, depois das tuas graças? Então, querido, seja perseverante na oração. E por último, persevere em viver a vida de Cristo. Persevere nisso. Deus um dia te separou. Deus um dia te escolheu. Te escolheu não. Ele já escolheu a todos. Só que alguns decidiram fazer a vontade dele. Então persevere em viver a vida de Cristo. 1 Pedro 4,6 diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também para os mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Viva no Espírito. Persevere em viver a vontade de Deus. Não deixe que o mundo, com todo o seu glamour, com toda a sua vaidade, tome e roube o seu coração. Não deixe isso. Porque um dia você nasceu. Amém? Nós nascemos. Nascemos para Cristo. E o Espírito de Deus nos mudou de dentro para fora. E com isso, Ele mudou o nosso espírito, veio o Espírito de Deus, mudou a nossa alma e mudou a nossa carne. De dentro para fora. E assim Deus faz. Só para terminar, viver no Espírito é viver de acordo com os padrões de Deus. É caminhar na direção do Espírito Santo e honrar o sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Aconselho, quem quiser ler o livro, leia. Muito bom, muito bom. E falar para vocês que eu não tenho muito hábito de ler, mas quando eu começo, eu não gosto de parar. Então é muito bom a leitura desse livro. Como falou, né? Eu falo que falou os princípios de Deus para a nossa vida. Às vezes ouvimos aqui, isso é benção, muita saúde. Às vezes ouvimos aqui uma palavra tão simples como essa, mas que marca a nossa vida, marca a nossa alma, nos faz compreender o que Jesus Cristo fez por cada um de nós.